João 1. Vou ler a partir do versículo 1 mesmo. E se quem puder acompanha a leitura. Tá aqui, né? Já. Glória a Deus. Eu tô boazinha, né? Porque agora eu tô colocando alguns versículos aqui. E geralmente eu não coloco, o pastor Bruno que coloca. Porque senão a igreja fica mal acostumada, né? De olhar a Bíblia. Né? Vamos lá. João 1, versículo 1 vai dizer assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E aquele que a palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar a respeito da luz. Era esta a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo o homem. Amém? Eu vou pular para o versículo 14. E a palavra tornou-se carne e tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória, glória do unigênito da parte do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. João testificou a respeito dele e clamou dizendo: este é aquele a quem eu dizia, o que vem depois de mim passou adiante de mim, porquanto era o primeiro do que eu, porque todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigada pela tua palavra, obrigada pela tua luz, obrigada pela sua vida, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, reunidos como corpo para poder ouvir e conhecer a respeito de ti, Senhor. Nós não estamos aqui, Senhor, para afirmar um relacionamento entre homens, mas para poder conhecer a sua face, para poder conhecer o seu coração, para poder conhecer mais intimamente, Senhor, tudo aquilo que está dentro de ti, Senhor. Que possamos, Senhor, prosseguir conhecendo e te conhecendo a cada dia mais. Nos ilumina com a sua verdade, nos ilumina com a sua palavra, Senhor, nos ilumina com a sua vida, que possamos crescer em ti, Senhor, porque como a tua palavra diz, Senhor, o Senhor é a verdadeira luz e essa luz veio para nos iluminar. Que possamos ser iluminados por ti esse dia, nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Aqui fica ruim que eu tenho que ficar olhando pra lá e pra cá, tá? Então, assim, vai dar certo. É um tempo que o Senhor escolheu para nós estarmos expostos à sua luz, amém? Um tempo que Ele escolheu para que a gente pudesse compreender a respeito da sua luz e de todas as coisas que estão junto com essa luz. Como nós falamos semana passada, quanto mais a luz aumenta, ela vem para revelar o reino de Deus. A luz aumenta para revelar a sua verdade. A luz aumenta para poder revelar a sua graça. À medida que a luz aumenta, ela vem revelar, né, a sua bondade. Então, à medida que a luz aumenta, mais de Cristo nós conhecemos, amém? À medida que a revelação da luz entra em nós, algo de Cristo cresce em nós. Cresce da sua graça, cresce da sua vida, cresce da sua bondade, cresce da sua verdade em nós. E é um tempo que nós estamos sendo expostos pela graça, por essa luz, para que venhamos a conhecer a verdade de Deus. Por isso que eu disse que hoje seria um dia de sermos iluminados na sua verdade. Porque não só pelo que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, mas por tudo que acontece no mundo. E é fato que os dias são maus, amém? Os dias são maus. Mas é diante dos dias maus que a igreja do Senhor foi chamada para iluminar e prevalecer. Porque enquanto tudo vai bem, tudo tá bom. Mas é no dia mau que a igreja precisa se posicionar. É no dia mau que a igreja do Senhor precisa prevalecer. É no dia mau que a igreja que foi chamada para ser essa luz tem que se posicionar verdadeiramente como luz desse mundo. Porque a palavra vai dizer em João que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram. Se você ler no versículo 5 de João 1, não vai dizer que as trevas não prevalecerão. Não está no futuro, o verbo está no passado. Elas não prevaleceram.
Quando a luz ilumina, as trevas elas não prevalecem, elas não prevaleceram. Isso quer dizer o quê, pastora? Que as trevas já estão vencidas. Que o mal já foi vencido, que o diabo foi vencido, que a morte foi vencida pelo nosso Cristo. Quando a luz entra, não tem a mínima possibilidade das trevas prevalecerem, porque elas não prevaleceram. E em Cristo está essa luz, em Cristo está a vida, e a vida é a luz. Então, deixa eu te falar uma coisa, onde está Cristo, a vida, e onde a vida, a luz. E se você é um homem, uma mulher de Deus, um filho de Deus, como diz lá em Mateus 5, agora vós sois luz do mundo. Agora que você que tem Cristo no seu coração, agora que você é templo do Espírito de Deus, agora que você porta essa vida, você também porta essa luz. E essa medida de luz vai iluminar aonde você for. E essa medida de luz carrega não o que a Juliana conhece, não o que você conhece. Essa medida de luz carrega Cristo. Essa medida de luz carrega a sua palavra, carrega a sua verdade, carrega a sua graça, carrega a sua bondade, carrega os atributos do nosso Cristo. E a certeza daquilo que essa luz porta é que essa luz, ela vence as trevas. Essa luz, ela vence o dia mau. Essa luz, ela já prevaleceu. E onde ela chega, as trevas vão embora. Aonde a luz se posiciona, o mal tem que ir embora, as trevas têm que ir embora. Aquilo que está desordenado tem que entrar em ordem, porque como nós falamos semana passada, a luz ordena. A luz veio para ordenar. A terra estava o quê? Vazia, um caos, a terra estava sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz e houve luz. A terra estava em desordem. A terra estava sem a forma dela original. E quando Deus fala, haja luz e houve luz, o que significa o quê? Que a ordem entra, a ordem volta e tudo será ordenado novamente conforme o princípio. Tudo será ordenado novamente conforme a vontade e o propósito de Deus. Então a luz ela entra para ordenar. Então, aonde há caos, aonde há trevas, está necessitando o quê? Que a luz entre para ordenar todas as coisas. E esse é um tempo que nós estamos sendo expostos a essa luz, aonde o Senhor está revelando mais e mais da sua luz, da sua verdade, da sua vida, para que possamos conhecer a relevância de compreender a ideia daquilo que passa no coração de Deus a respeito de quem é Ele e da sua verdade. Porque a luz veio para expor a realidade de Deus. A luz ela vem para expor a verdade de Deus, para que a gente possa conhecer verdadeiramente o nosso Senhor e sair da limitação, da estagnação que o mundo nos colocou. Porque a verdade que está instaurada nesse mundo é uma falsa verdade. Porque a verdadeira verdade é a realidade de Deus. É aquilo que Ele estabeleceu como forma, como origem, como princípio. E nós precisamos ser expostos de forma mais profunda, ver de forma mais nítida a sua realidade, para não ficarmos conformados a esse mundo, para não ficarmos acomodados a esse mundo, acomodados às situações, acomodados com as coisas que vão acontecendo. A única coisa que nós temos que estar acomodados e conformados é a Cristo e não a esse mundo. E à medida que essa luz aumenta, nós vamos clarificando o nosso entendimento, clarificando a nossa mente. Para quê? Para que a gente possa nos tornar aquilo que Ele é. Nos tornar aquilo que é do coração de Deus desde o início. Que todos nós sejamos conforme o Filho é, amém? Então nós temos que estar como igreja comprometidos com a sua verdade. Comprometidos com essa luz que foi depositada em nós. Não é à toa, nós falamos semana passada que a palavra vai dizer em Mateus 5 que nós somos a luz do mundo. Não é para você dizer, eu sou a luzinha de Jesus, não. Há um compromisso, há uma responsabilidade em agora ser a luz do mundo. Significa que agora você tem um conhecimento que o mundo não tem. Você tem um testemunho que o mundo não tem. Você tem uma vida que o mundo não tem e que o mundo precisa conhecer.
Essa luz veio até nós, nos iluminou, nos tornou a luz desse mundo. Não para nos conformarmos e dizer que agora você tem luz, você está salvo, você está livre do inferno, que as trevas não podem mais te tocar, mas para que você seja responsável por essa luz. Porque a luz do Senhor não foi feita para ficar parada, é uma luz em movimento. Essa luz é uma luz progressiva, uma luz que expande, uma luz que aumenta, ela não se apaga. Ela não é como essa lanterna aqui que está ligada na minha cara. Só a luz de Jesus Cristo também? Não, estou atrapalhando, pode deixar. Não é como a luz da sua casa que você liga e apaga, acende e apaga. Não tem um interruptor nessa luz. Essa luz, ela permanece acesa e vai permanecer eternamente. Não é uma luz que você pode ligar e desligar como a luz da sua casa. Não tem um interruptor, querido. Essa luz brilha e continua brilhando. Mas o que a igreja tem feito? A igreja tem escondido ela embaixo das coisas, embaixo da cama, embaixo da cama, embaixo do alqueire, embaixo de tudo. Tem escondido essa luz, escondida a luz. Você entra na sua caverninha, você entra no seu quarto, você entra na sua casa, você entra no seu espaço de reclusão e você quer esconder essa luz, mas não adianta, querido. A fresta que ela achar para sair, ela vai sair e vai resplandecer. Você pode tentar esconder, mas você nunca vai conseguir apagar essa luz. Você pode tentar esconder essa luz de diversas maneiras, mas você nunca vai apagar essa luz. Porque essa luz é Cristo, essa luz é a sua verdade, essa luz é a sua vida. E nós temos que estar comprometidos com essa luz. Não adianta você dizer que é filho de Deus, que você é a luz do mundo, e quando as coisas estão difíceis, estão ruins, você se esconde dentro da sua casa, dentro do seu quarto. Fica com medo. Não adianta você dizer que você é crente quando tudo vai bem. Deus quer ver se você verdadeiramente é filho dele quando o dia vai mal, quando a cidade está um caos, ou se tem um vírus espalhado por todo o Brasil, por todas as nações. É nessas horas que a igreja tem que se posicionar e se comprometer com essa luz que habita dentro de nós. Porque, como nós falamos, essa luz vem para governar. Cristo é a luz, ele não veio para passar os dias dele por essa terra para nada. Essa luz veio governar. Essa luz veio estabelecer um governo eterno. Essa luz não veio apenas resgatar a minha vida e a sua vida. Ela veio resgatar o propósito eterno de Deus para garantir o cumprimento de tudo aquilo que Deus planejou desde o início se cumpra. E vai se cumprir. Então não adianta o dia mau, não adianta o caos, não adianta as guerras. Tudo que está escrito na palavra do Senhor vai se cumprir. Ninguém vai apagar essa luz. Ninguém vai conseguir esconder essa luz. Deixa eu te falar uma coisa, podem perseguir a igreja, podem acabar com as Bíblias, mas a luz nunca se apaga. Você pode ter uma autoridade da nação falando o que for, a besteira que for, porque só jorra a besteira daquela boca, que nada vai apagar a luz de Cristo. Nada vai apagar. Ele pode falar o que for, ele pode ficar do lado de terrorista, ele pode dizer que o terrorista é bom, mas quem é bom é o nosso Deus. Nada que ele fale vai apagar a verdade de Deus, nada que ele fale vai apagar a luz de Cristo, nada que ele fale vai impedir que tudo aquilo que Deus estabeleceu de se cumprir. Então você está com medo de quê, igreja? Você está com medo de quê? Está com medo de brilhar? Está com medo de resplandecer? Essa luz não é sua, essa luz é dele. A luz que nós carregamos é dele. E é uma responsabilidade, um comprometimento com essa luz. A palavra vai dizer para nós, lá em Apocalipse 22, assim, que o justo continua sendo justo. O santo continue se santificando, porque o ímpio vai continuar sendo ímpio. Mas o justo tem que continuar praticando justiça. E o santo continuar se santificando. Os dias são maus, mas a palavra de Deus é boa, é perfeita.
os dias são maus, mas a luz de Cristo continua brilhando, continua resplandecendo, ela continua estabelecendo o seu propósito, que é governar, porque quando essa luz nos governa, quando a sua verdade nos governa, significa que agora o meu entendimento, a minha mente, o meu coração está alinhado com essa luz, está alinhado com essa verdade. Quando nós compreendemos a nossa responsabilidade, o nosso chamado, nós passamos a nos alinhar com a mente de Cristo, com a verdade de Cristo. E passamos a nos tornar fontes dessa luz, fonte dessa verdade. Para quê? Para a transformação de vidas. Nós nos tornamos fontes de luz para transformar vidas. Nós nos transformamos em fonte da sua realidade para transformar vidas, para transformar cada lugar que você pisa, cada lugar que você entra. Entenda, a palavra do Senhor por si só tem poder de mudar realidades, e essa palavra veio habitar dentro de você. Porque Cristo é a palavra. E a palavra, ela tem o poder, se só, de criar novas realidades. Então há um poder dentro de mim e dentro de você de criar novas realidades, de mudar vidas, de mudar situações, de transladar pessoas da morte para a vida. Esse poder habita dentro de nós porque Cristo nos iluminou e agora nós somos a luz do mundo. Por isso que nós temos que estar compromissados com a sua verdade. Há uma responsabilidade sobre a igreja nesse tempo. Uma responsabilidade de expressar a Cristo. Uma responsabilidade em expressar a sua vida, em expressar a sua graça, em expressar o seu amor, em expressar a sua verdade, até que tudo esteja cheio dele. Nós temos que nos comprometer com isso, porque ele está comprometido em cumprir todo o propósito eterno do Pai. Nós temos que nos comprometer com esse propósito, com essa vida. E sabe por que nós temos que estar alinhados à sua verdade? Sabe por que nós temos que permitir que essa luz cresça e expanda dentro de nós? Para que não tenha engano em nós. Para que o engano não tome forma dentro de nós. Por quê? Porque o engano, ele entra dentro da igreja. E quando ele entra dentro da igreja, ele vai tentar apagar essa luz, vai tentar encobrir essa luz, vai tentar encobrir a verdade. Então, nós temos que estar alinhados, expostos à sua luz, alinhados à sua verdade, para que o engano não entre na igreja. Porque uma igreja enganada, uma pessoa enganada, é uma igreja que carece da verdade de Deus. Uma pessoa enganada é uma pessoa que carece da luz de Cristo. Carece do aumento dessa luz, da revelação da sua luz. Porque a luz e a verdade do Senhor, elas são a base da vida perfeita nele. A verdade a respeito do nosso Cristo ressurreto é o que nos faz verdadeiramente livres. Conhecer essa verdade é o que nos torna livres, é o que diz a palavra: conhecereis a verdade e as verdades vos libertará, e essa verdade é Cristo. Então eu preciso que a luz venha, me ilumine, para que eu veja com clareza essa verdade, para que nada venha encobrir, limitar a minha visão, limitar o meu entendimento, para que sejamos verdadeiramente livres e ilimitados no Senhor. Nós somos ilimitados, imparáveis, invencíveis, não porque nós somos bons, mas porque nós decidimos viver a sua verdade. Quando você decide viver a verdade do Evangelho, viver a verdade de Cristo, quando você se permite ser iluminado por essa vida, por esse Evangelho, você se torna imparável, invencível, porque há poder no Evangelho do Senhor. Não há poder em mim, não há poder em você, mas há poder na vida que nós portamos. Há poder no Evangelho, há poder na palavra. E essa realidade que nós temos que expor, essa realidade que nós temos que manifestar, essa realidade que nós temos para impartir. Uma realidade sem mistura, sem engano, uma verdade pura, uma verdade madura, uma verdade perfeita.
Nós não estamos aqui para ficar nos alimentando de comida envenenada, de comida requentada, de comida que nos leva para a morte. Nós temos uma comida fresca todos os dias. Nós temos alimento fresco todos os dias. Cristo é o nosso alimento vivo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então é necessário ser exposto a essa luz, estar alinhado à sua verdade, para que nós não sejamos enganados. Porque não ache que o engano não vai chegar até nós, que não chega até a igreja, ela já está instaurada. O próprio Paulo vai falar para Timóteo, para ele cuidar do verdadeiro evangelho, para ele cuidar da palavra, para ele pregar, se oportuno ou não, sendo bom ou não, que ele pregue a verdadeira palavra. Por quê? Porque os dias são maus, o engano está dentro da igreja. Ele vai dizer que as pessoas vão procurar por mestres que falem aquilo que eles gostam de ouvir, porque a verdade vai trazer coceira aos ouvidos, a verdade do evangelho vai incomodar ao ponto deles não quererem mais ouvir e buscar mestres que alimentem a sua alma, que digam aquilo que eles gostam de ouvir. Mas desde o momento que nós geramos essa casa, 5 anos atrás, nós sempre falamos, quer você goste ou não, queira ou não, aqui vai ser pregada a verdade de Deus. E é assim em Curicica, é assim em Guaratiba e com certeza será assim no Recreio. Porque nós estamos aqui para falar aquilo que o homem gosta de ouvir. Nós não estamos aqui para que você venha à sua terça-feira, se encha de um falso evangelho para você ir feliz para casa. Nós estamos aqui para revelar a verdade de Deus, para você ser alimentado pela verdade, para que você possa ser instruído na verdade, para que você possa viver por essa verdade. E o Senhor está nos movendo em buscar uma medida de verdade que está acima de todo homem. Uma medida de verdade que está acima desse mundo, que está acima do sistema, que está acima daquilo que nós ouvimos até hoje. Uma verdade que nasce dele, que vem dele. Não é uma verdade criada por homens, não é uma verdade criada pela religião, não é uma verdade criada por doutrinas, é uma verdade que nasceu do coração de Deus, porque Ele é a verdade, Ele é a fonte da verdade. E é para isso que nós temos que ouvir a verdade de Deus, e é por isso que nós temos que ser expostos a essa medida de luz. E como, pastora, como eu consigo ouvir a verdade do Senhor? Pelo Espírito. A palavra vai dizer que agora nós somos espíritos vivificantes. Fomos vivificados pelo Espírito. Nosso espírito estava perdido, pronto para ir para o inferno, em trevas, em morte. E o Senhor nos resgatou, amém? E agora nós fomos feitos um com Ele, um espírito com o Espírito de Deus. Agora nós fomos feitos homens e mulheres espirituais, porque temos a vida do Espírito em nós. Estamos alinhados à vida do Espírito. Então, como nós conseguimos discernir a verdade do engano? Porque aquilo que eu ouço pelo Espírito, alinhado ao coração de Deus, não há engano, não há mentira. Eu não posso ouvir a palavra de forma carnal. Porque o que é carne, mas o que é Espírito é Espírito. E Deus é Espírito. Então nós temos que discernir espiritualmente, nós temos que ouvir pelo Espírito. Temos que ouvir a verdade não pela nossa alma, não pela nossa carne. Nós temos que ouvir pelo Espírito, alinhados ao coração de Deus. Quando eu ouço pelo Espírito, nós estamos totalmente alinhados a esse Espírito. Nós ouvimos em um estado de obediência, porque o Espírito não é desobediente. O Espírito que foi regenerado, o Espírito que foi salvo, o Espírito que agora encontrou a verdade, ele se rende a ouvir a palavra, ele se rende a ouvir a Cristo, ele se rende a ouvir as direções do Espírito. Porque o nosso espírito já foi resgatado, restaurado, já está alinhado com o Espírito de Deus. Então, ouvir pelo Espírito,
Você sabe que você está ouvindo pelo Espírito, porque quando você ouve a direção de Deus, quando você ouve a direção do Senhor, você já entra em um estado de obediência em amor. Você não retruca, você não duvida, não há resistência, porque o Espírito não ouve com resistência. O Espírito ouve com uma retidão. O Espírito ouve rendido. O Espírito ouve em um estado de obediência e amor. O Espírito não ouve com suspeitas, não escuta com dúvidas. Quem argumenta, quem duvida é a nossa alma. A nossa alma argumenta, a nossa alma duvida, porque a nossa alma é contraditória, a nossa alma é cheia de falsas concepções, a nossa alma está cheia de entendimentos, de conhecimentos desse mundo. A nossa alma, a nossa mente está cheia de conhecimentos pré-estabelecidos, daquilo que o homem conhece, daquilo que o homem estuda, daquilo que o homem busca. Então a nossa alma duvida, a nossa alma argumenta, a nossa alma suspeita de tudo que ouve, mas o Espírito não. O Espírito, ele ouve em um estado de obediência. O Espírito, ele sabe discernir aquilo que é a voz de Deus, aquilo que não é. A nossa alma duvida, mas o nosso Espírito tem certeza daquilo que está ouvindo. Quando não é o Espírito que ouve, há uma batalha na mente. A nossa mente fica batalhando na hora de obedecer, na hora de fazer. Há muitos argumentos dentro de nós. A mente do homem, nosso coração, ele oscila muito. Mas o Espírito não, o Espírito está pronto, o Espírito é reto, o Espírito é justo, porque o Espírito está, junto com o Espírito de Deus, é um só Espírito, nós somos um só Espírito com Ele. Nós somos um com Ele em Espírito. A nossa alma está em um processo de regeneração, a nossa alma está num processo de morte para que Ele viva, para que Ele resplandeça, para que Ele venha governar a nossa vontade e a nossa mente. Mas até que isso aconteça, até que a nossa alma esteja totalmente regenerada, nós temos que confiar naquilo que Deus fala. Nós temos que confiar pelo Espírito naquilo que Deus está falando. A voz de Deus é inconfundível. Uma vez que você aprende, você está apto para dizer: eis-me aqui, Senhor. Uma vez que você entende que é a voz de Deus, uma vez que você consegue compreender no Espírito que é o Senhor que fala, não há dúvidas. Isso é possível como, pastora? Com a medida de luz que aumenta em nós. Conforme a luz aumenta o nosso discernimento do Espírito. Conforme a luz aumenta o nosso entendimento. Conforme a luz aumenta, nós vamos crendo que é o Espírito que nos conduz, amém? Você tem o Espírito Santo de Deus, diga amém. Então é Ele que te conduz, ou é Ele que deveria conduzir a sua vida. É Ele que deve conduzir o seu pensar, o seu falar. É Ele que deve conduzir o seu levantar, o seu agir, o seu fazer. Uma vez que nós temos o Espírito Santo de Deus, é por Ele que nós temos que ser governados. É por Ele que nós temos que ser dirigidos. É por Ele que nós temos que ser orientados. Não mais pela nossa carne, não mais pela nossa vontade. Mas é por Ele que nós temos que ser governados. Porque a mente natural, ela continuamente vive num estado de negociação. A mente natural, ela sempre vai negociar, ela sempre vai tentar negociar com aquilo que Deus fala, ela sempre vai tentar negociar com aquilo que você deve fazer e cumprir e obedecer, ela sempre vai tentar dar um jeitinho, mas não pode ser desse jeito, mas não é melhor dessa forma, mas hoje eu não posso, não pode ser amanhã. A mente natural, ela sempre tenta negociar com Deus, sempre tenta negociar aquilo que Deus manda fazer, as ordens de Deus. Sempre tenta negociar a verdade que ouve. E é nessa negociação que o engano entra. É nessa negociação que o espírito de feitiçaria opera. Porque o espírito de feitiçaria, ela opera em uma mente que não está totalmente regenerada. Em uma mente que está sempre argumentando, que está sempre tentando dissuadir Deus, convencer Deus, sempre querendo fazer da sua forma, da sua vontade, da sua maneira.
Porque se você crê que o Espírito Santo habita dentro de você, e se você crê que o Espírito Santo conduz a sua vida, então você tem que crer naquilo que ele fala. Não pode ter dúvidas. Não pode ter nenhuma variação de dúvida. Nós não podemos nos deixar levar pelas fábulas. Não podemos ser deixados levar pelos ventos de doutrina, como diz Efésios 4. Porque os meninos são levados em toda sorte de ventos de doutrina e vão para lá e vão para cá. Por quê? Porque não conhecem a verdade, não conhecem a realidade de Deus, não discernem a sua voz, não vive pelo Espírito, ainda é imaturo. Mas o homem maduro, ele discerne. Ele não é levado em fábulas, em contos, em histórias de homens, em ventos de doutrina, porque ele já conhece a voz de Deus. Ele já conhece a verdade de Deus, ele já identificou a luz, ele conhece a luz. E essa luz é inconfundível. Ah, pastora, mas a palavra diz que o diabo se disfarça de anjo de luz, ele se disfarça de anjo de luz. Mas ele não é luz. É incomparável. Você não tem como comparar. Mas aqueles que não conhecem a luz são enganados com a falsa luz. Aqueles que não conhecem a verdadeira luz facilmente são enganados pela falsa luz, levados pela falsa luz, ludibriados por essa falsa luz. Quem não conhece a verdadeira luz se perde no caminho. Aí a igreja está assim, parece um bando de cupim. Sabe por que o cupim ele vai para sua casa? Sabe por quê? Porque é um ciclo de reprodução do cupim. E quando começa o ciclo de reprodução do cupim, cada cupinzeiro libera seus cupins para encontrar cupins de outro cupinzeiro. Aí eles saem em busca da amada. Para quê? Para poder, formar o seu novo cupinzeiro. Aí eles vão lá, se juntam para formar. Só que por que ele entra na sua casa? Porque eles são atraídos pela luz. Por isso que quando você apaga a luz, eles caem da luz. Já viu isso? Você apaga a luz, eles caem. Eles têm um tempo de vida curto. Eles perdem a asinha deles muito fácil. E a igreja está assim, achando que vai voar para sempre. Mas quando vê, perdeu a asa, querido. Perdeu o tempo. Perdeu a vida. Porque foi enganado pela falsa luz. Nem tudo que parece luz é luz. Nem tudo que brilha é luz. E é por isso que o cupim para na sua casa. Porque ele é atraído por essa falsa luz. E a igreja está assim. Um bando de crente cupim sendo atraído pela falsa luz. Porque não se deixou, não se permitiu e não quis conhecer a verdadeira luz. Porque não tem como dizer que essa luz não foi apresentada. Porque essa luz morreu na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Eu não estou falando do ímpio que não conhece a luz, estou falando do crente. Eu estou falando da própria igreja que não conhece a verdadeira luz. Mas nós estamos aqui formando um corpo, uma igreja que conhece a verdadeira luz. Que não se deixa levar pelas falsas luzes, não se deixa levar pela falsa doutrina, não se deixa enganar, porque a verdade de Deus é absoluta. Não há verdades, é uma verdade. A palavra vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não fala, eu sou as verdades, eu sou a verdade. Só há um caminho, só uma verdade, só uma vida. Mas a igreja está sendo diluída com um evangelho raso, um evangelho ralo. Estão aguando o evangelho para ele se tornar confortável aos ouvidos. E a igreja tem se perdido como cupins em falsas luzes, achando que vai encontrar vida e só encontra morte. Porque onde não há verdadeira luz, onde não há verdade, não há vida. Porque se você se perde do caminho, você não encontra a verdade. E se você se perde da verdade, você não encontra a verdadeira vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem um caminho para prosseguir. E a verdadeira luz, ela está direcionando esse caminho. Pastor, aonde está essa luz? Dentro de você, crente. É o Espírito Santo que habita dentro de você.
É a luz que habita dentro de nós, é a vida do próprio Cristo que habita dentro de nós, direcionando e falando, não anda por aqui, não vai por aqui, não conversa com fulano, não anda com ciclano, não aceita esse trabalho, não aceita essa oferta, não é de Deus, não é a minha porta, não é a minha oportunidade. E você fala, mas é bom. Bom para quem? Uma igreja que não é que ela não conheça a verdade, ela gosta de uma falsa verdade, porque ela é mais cômoda. Porque às vezes uma mentira bem contada, ela é mais cômoda. Ela machuca menos do que a verdade. Porque a verdade, ela incomoda, a verdade dói. A verdade constrange, a verdade aperta, a verdade vem para te aperfeiçoar, ela vem para te limpar. E tem muita gente que não gosta de ouvir verdade. Porque machuca, porque a verdade ela vem para te aperfeiçoar, ela vem para te ajustar uma medida. Que medida? A medida de Cristo. Há uma medida de verdade que nós temos que crescer, que nós temos que nos conformar. E nós temos que parar de ser os hereges desse tempo. Porque a heresia não é você rejeitar a verdade, mas sim você selecionar partes da verdade que lhe é conveniente para você fazer o que deseja. Porque heresia não é só você ignorar a verdade, é você tomar partes da palavra, partes do evangelho, para conformar a sua vida, para que você possa continuar vivendo a sua vida da sua maneira e da sua forma. O herege é aquele que toma a parte que lhe convém da palavra e dela faz a sua verdade absoluta. Ouve o que agrada, não, isso aqui eu não gostei, esse negócio de ter que renunciar, esse negócio de ter que abrir mão da minha vontade, esse negócio de ter que fazer a vontade de Deus, essa parte eu não quero não, essa parte é difícil, mas a parte do vitorioso eu quero, a parte do vencedor eu quero, a parte do dia bom eu quero, a parte que eu sou livre eu quero, mas esqueceu que você é livre em Cristo e não para viver a sua vida e suas escolhas. Então você se torna um herege dentro da igreja, porque você acaba tomando parte da verdade para viver a conveniência da sua vida. Isso não é verdade. Meia verdade continua sendo uma mentira. Meia verdade continua sendo um engano. Mas eu quero crer que nós estamos edificando uma casa que vive pelo Espírito, que ouve pelo Espírito, que é direcionado pelo Espírito de Deus, não para viver a sua conveniência, mas para andar em obediência, em amor, em todo querer, em toda vontade de Deus. Eu creio que nós estamos edificando uma igreja que ama ouvir a verdade, mesmo que doa. Que ama ser exortado, que ama ser confrontado pela verdade do Evangelho, mesmo que doa, porque entende que o Pai, o nosso Deus, não bate para nos matar e nos ferir, Ele nos bate, Ele nos exorta, é para nos aperfeiçoar, para nos tornar não melhores, mas conforme Cristo. Porque o Senhor não quer nos melhorar, Ele quer acabar com a nossa vida, porque o que Ele quer encontrar em nós é a vida de Cristo. Então nós temos que deixar esse evangelho raso, essa vida rasa, essa meninice da igreja, de querer escutar um evangelho cômodo. O evangelho não é cômodo, o evangelho ele vem para transformação. O evangelho vem para transformar a minha vida, transformar a sua vida, transformar esse mundo. Gálatas 3, versículo 1. Essa palavra ela é grande. A gente vai continuar ela outros dias. Tem um repertório grande para falar a respeito de verdade e engano na igreja. Gálatas 3 vai dizer assim: ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu a vós antes, cujos olhos foi Jesus Cristo exposto crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou por ouvir pela fé? Então Paulo está exortando Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu, quem vos enfeitiçou a vós antes que os olhos eram de Jesus?
Então Paulo está dizendo, vocês conheciam o Cristo crucificado, foram expostos a essa medida de luz, a medida de luz de um Cristo crucificado, mas quem agora, a quem vocês estão dando ouvidos, que vocês estão sendo seduzidos, a quem vocês estão dando ouvidos, que agora vocês estão sendo enfeitiçados, a quem vocês estão dando ouvidos, que cujos olhos antes era para Jesus, e agora vocês estão olhando para outro lugar. 2 Timóteo. Segunda Timóteo 3. Vai dizer assim. Versículo número 7. Vou ler o 7. Vou ler a partir do 6. Pois entre estes estão os que penetram sorrateiramente nas casas e levam cativas mulheres sobrecarregadas de pecados, os quais são conduzidas por várias paixões e estão sempre aprendendo, contudo nunca conseguem chegar ao pleno conhecimento da verdade. E de modo como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, assim também estes se opõem à verdade. São homens corrompidos na mente, reprovados quanto à fé, mas eles não irão adiante, pois a sua insensatez será completamente manifesta a todos, como também aconteceu com a daqueles. Então a palavra está dizendo para nós em 2 Timóteo que a partir do versículo 1, assim, que nos últimos dias virão tempos difíceis. Paulo está falando para Timóteo, porque os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, presunçosos, arrogantes, difamadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeto natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconstantes, cegos pelo orgulho, amantes dos prazeres e não de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afasta-se destes também, pois entre estes estão os que penetram sorrateiramente nas casas e levam cativas mulheres sobrecarregadas de pecados, os quais são conduzidos por várias paixões. Então Paulo está alertando a igreja, assim como ele foi alertar a Gálatas, quem estava desviando o olhar dos Gálatas, quem estava enfeitiçando e seduzindo Gálatas, porque os olhos da igreja de Gálatas estavam para Cristo, para a medida de luz que foi revelada a eles, um Cristo crucificado. E Paulo agora vai alertar Timóteo a se afastar desse tipo de homens que são amantes de si, que são ingratos, que são ímpios, que são amantes dos próprios prazeres, mas não de Deus. Que têm aparência de piedade, mas negam o seu poder. Eles têm aparência de piedade. O que significa isso? Eles têm aparência de que têm a vida de Deus. Eles têm aparência que têm a verdade. Eles têm aparência, mas não são de verdade. Se afasta desse, porque a palavra está dizendo que esses entram nas casas sorrateiramente. Eles penetram nas casas e levam cativa mulherzinhas sobrecarregadas de pecados. O que representa a mulher na Bíblia? A igreja. Igrejas sobrecarregadas de si, dos seus pecados, dos seus afazeres, de tudo aquilo que é conduzido pelas suas próprias paixões, mas não é conduzida por Deus. E tem um monte de igreja onde o engano entrou sorrateiramente e as fez desviar o olhar de Cristo. E Paulo está alertando a igreja, para onde vocês estão olhando? Quem vos enfeitiçou? Se afastem desse tipo de gente, se afastem desse tipo de pessoa, se afastem desse tipo de espírito que ronda a igreja. Porque ela vai penetrar e ela penetra sorrateiramente. E se você estiver desapercebido, e se você estiver dormindo, e se você não estiver posicionado, também vai te conduzir ao erro, também vai te conduzir ao engano. Porque é aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E Paulo está dizendo que quem os seduziu, quem os enfeitiçou, que os fez desviar da luz, que os fez desviar de Cristo crucificado. Nós não podemos perder o foco. Nós não podemos desviar dessa luz. Porque quando eu me exponho a essa luz, nós somos expostos a uma medida de verdade.
E essa medida de verdade tem que criar raízes no nosso coração. Tem que criar raízes em nós. Porque o engano, ele entra sorrateiramente, mas se você não tiver alicerçado, se você não tiver enraizado, você é movido juntamente com o engano. E ele está dizendo aqui no versículo 9 de 2 Timóteo, mas eles não irão adiante, pois a sua insensatez será completamente manifesta a todos. Quantas pessoas que você conhece que não deveria estar na igreja? Quantas pessoas vocês não conhecem que deveriam estar ativos na igreja? Quantas pessoas você não conhece que se desviaram do caminho? Líderes que cansaram de liderar, pastores que cansaram de ser pastores. Quantas pessoas vocês conhecem que se afastaram da congregação, que deixaram sua posição, que abandonaram seu chamado? Quantas pessoas se perdem ao longo do caminho? Quantas pessoas saem, perdem o olhar, perdem o foco, são seduzidos e enfeitiçados a viver uma vida que parece luz, que parece verdade, que parece Cristo, mas não é. Que parece bom, mas não é bom, porque bom só o Pai. Quantas pessoas, graças a Deus a pandemia já acabou, amém? Mas quantas pessoas não se desviaram na pandemia, que com a desculpa de ter que ficar trancado em casa, nunca mais saiu de casa. Nunca mais voltou a congregar, nunca mais voltou à igreja, nunca mais voltou a se relacionar como corpo. Quantas pessoas não voltaram? Sabe por que elas não voltaram? Elas não voltaram por conta da pandemia. Elas deixaram o Senhor porque, na verdade, eles deixaram a verdade. Eles deixaram de olhar a luz, deixaram de ver a luz. Ninguém deixa o Senhor sem antes deixar a verdade. Ninguém deixa o Senhor sem primeiro não perder, o foco, não perder a medida de luz. Então ninguém deixa a igreja porque está chateado, porque está magoado. Isso é só desculpa. A sua mágoa, porque meu líder me feriu, porque não deixaram eu fazer o que eu queria, porque eu fiquei chateado porque o fulano passou e não falou comigo, porque a pastora e o pastor não me responderam. Isso é só desculpa. Você deixou de congregar, você deixou a igreja, você deixou o seu lugar, você deixou a sua posição, você deixou o seu chamado, porque o que você perdeu foi a medida de luz e a medida de verdade. Porque se você conhecer Cristo verdadeiramente, podem te perseguir, podem blasfemar, podem ir atrás de você, podem bater na sua porta, podem fazer o que for. Você não abandona o chamado. Você não abandona Cristo. Você não abandona o propósito. Eu tenho homens e mulheres aqui que teriam a justificativa do mundo para deixar o evangelho e falar, não quero mais, vou viver a minha vida. Mas permanecem de pé. Em meio às tribulações, em meio às mentiras, em meio à perseguição, permanecem de pé, porque quem conhece verdadeiramente a luz, quem conhece a verdade, jamais se afasta dela. Jamais a abandona, jamais a troca. Abandonar essa luz não é uma opção, igreja. Abandonar essa verdade não é uma opção. Abandonar o chamado, abandonar o propósito não é uma opção. Você pode ter a justificativa que for, não é opção. Abandonar o Senhor, abandonar o chamado, abandonar o propósito. Porque aqueles que permanecem na verdade, essa luz nos sustenta. A sua luz governa aqueles que permanecem na verdade. A luz governa, a luz sustenta, o Cristo nos sustenta. Não são homens que vão nos sustentar, é o próprio Cristo que nos sustenta. E o resto é só desculpa. Pastora, mas você não sabe o que eu passei. Eu não sei o que você passou, você também não sabe o que eu passei. Mas eu sei de uma coisa, eu não dei desculpa e você está dando. Para de dar desculpa para coisas que são indesculpáveis. Não foi Deus que te feriu, não foi Cristo que te feriu. E se Ele te feriu, é para você amadurecer, é para você crescer, é para você ser aperfeiçoado, porque a palavra vai dizer, o importa que por meio de muitas tribulações eu entre no reino de Deus.
É o que diz a palavra. Importa que por meio de muitas, não são poucas, de muitas tribulações, eu entre no reino. Então, quando vem a tribulação, a circunstância, o dia mau, não é para te afastar, é para te amadurecer. Cada passo da nossa vida é para nos amadurecer, não para nos remover. Vocês estão conseguindo entender? Diga amém. Falei que vocês iam ficar alegrados durante a palavra. Eu perguntei para o pastor Bruno, eu dou a palavra leve ou a palavra pesada? Ele é leve, então eu estou dando a palavra leve. Eu falei que ele podia escolher. Ele, não, leve, vai pegando leve, o pessoal lá está começando, assim, né? Vai, pega leve. Então eu trouxe a leve. Aí estamos indo devagar. Até as nossas relações têm que ser vínculos em verdade. Temos que estar vinculados uns com os outros pela verdade. Sabe por que o nosso vínculo tem que ser pela verdade? Porque quando vier o dia mau, quando alguém te aborrecer, o vínculo não acaba, porque o nosso vínculo está estabelecido em Cristo. Está estabelecido na verdade. Está estabelecido numa luz que não se finda. Quando estabelecemos nossos vínculos nessa terra, nos homens, em emoções, em afinidades, uma hora a afinidade acaba, uma hora você está de povo virado, uma hora você não está a fim de falar com ninguém. Mas quando nossos vínculos são estabelecidos em Cristo, em verdade, na medida da sua luz, esses vínculos são eternos. Deus não edifica nada por emoção. Deus edifica por vínculos eternos. E Paulo está lá perguntando: oh, Gálatas insensatos, que não entendem, que são tolos. E Timóteo vai corroborar, a insensatez deles não irá adiante. Quando Paulo falou, oh, Gálatas insensatos, esse Gálatas insensatos, não foi assim, oh, Gálatas insensatos, oh, meus filhinhos, não. Paulo estava exortando, fazendo-lhes acordar um insulto, para que eles pudessem despertar quem os enfeitiçou para não obedecer à verdade. Quem os enfeitiçou ficou dando ouvidos às velhas práticas, dando ouvidos aos velhos ritos, dando ouvidos ao velho, e se perderam do novo, se perderam de Cristo, se perderam da verdade. Deixaram de obedecer à verdade, deixaram de olhar para o Cristo crucificado. Deixa eu te falar uma coisa, igreja, nada tem mais valor do que encontrar a verdade. Nada tem mais valor do que se encontrar com essa verdade, conhecer essa verdade, do que viver essa verdade. Há muitas coisas que podem estar indo bem na sua vida, mas se não tiver verdade, não importa. Tem muita coisa que pode estar andando, indo bem na sua vida, mas se não estiver pautado na verdade, se não estiver pautado em Cristo, não importa. Ah, pastor, mas a minha empresa está crescendo, eu estou prosperando. Se não há verdade, se não está enraizado na verdade, se o fundamento não é a verdade, não importa. Os dias estão contados. Porque a insensatez vai ser manifesta a todos. Por isso que nós temos que estar pautados, enraizados, firmados em Cristo, firmados na sua verdade, firmados na sua vida. E é para isso que essa luz veio, para que você não tivesse dúvidas do caminho que tem que andar, que você não tivesse dúvidas da voz que você tem que ouvir, para que você não tivesse dúvidas de quem você tem que olhar. A luz vem para iluminar, para que você não tenha dúvidas de quem você tem que manifestar, de que vida você foi chamado para viver e manifestar e impartir. Não haja dúvidas no seu caminho, não haja dúvidas naquilo que você vê, não haja dúvidas naquilo que você ouve. Para que não haja dúvidas. Mesmo que doa, é preferível a verdade, porque na verdade opera a vida, mas no engano só opera a morte. Pode parecer bonito, pode parecer cheio de florzinha em coração, a falsa verdade.
Mas na mentira, no engano, na falsa verdade só opera a morte. Então é preferível uma dura verdade, porque nessa verdade opera a vida. Na verdade de Deus opera a vida. 3 João vai dizer que João estava alegre. Depois vocês peguem para ler. 3 João, a carta. E a primeira, a segunda e a terceira. Vai dizer que ele estava alegre. Ele não estava alegre porque estava vendo os irmãos. Ele não estava alegre porque estava vendo os resultados dos discípulos. Ele estava alegre, a palavra vai dizer que ele estava alegre porque ele via como eles estavam crescendo na verdade. Então João não estava alegre porque estava vendo os irmãos crescendo nas suas vidas pessoais, porque eles estavam crescendo e dando resultado para a igreja. João estava alegre de ver como eles cresciam na verdade, de como eles cresciam em Cristo, em como eles viviam na verdade. A nossa alegria tem que estar em viver a verdade de Cristo todos os dias. Essa é a nossa verdadeira alegria. Entender, saber que foi nos liberada uma medida de vida, uma medida de luz que resplandece em nós, que hoje nos permite ver a sua verdade, que hoje nos permite vê-lo, que hoje nos permite ver a sua realidade, que hoje nos permite viver essa realidade. E nós não podemos desviar o olhar, não podemos perverter o foco, não podemos nos enfeitiçar com aquilo que se parece verdade, com aquilo que se parece bom. Não podemos perverter o nosso olhar, não podemos agir como a igreja de Gálatas, que perverteu o olhar, que deixou o seu olhar ser desviado daquilo que era verdade, daquilo que era vida. Não desvie o seu olhar, porque estar enfeitiçado é você, não é só quem faz aquelas coisinhas lá, terra, no chão, macumba, na esquina. Feitiçaria não se trata apenas de uma outra religião. Estar enfeitiçado é você perder o foco de Deus. É você perder o foco daquilo que verdadeiramente importa, daquilo que verdadeiramente traz vida. Quando você perde o foco, quando você tira os seus olhos do Senhor, quando você tira os seus olhos daquilo que verdadeiramente traz vida, você está enfeitiçado. Quando você acha que você pode viver pelos seus prazeres, pela sua vontade, pelas suas paixões e que está tudo bem, você está enfeitiçado. Quando você perverte o seu olhar de Cristo, do propósito, quando você perverte, desvia o seu olhar da verdade, você está enfeitiçado. E nós não podemos permitir isso dentro da igreja. Nós não podemos estar enganados dentro da igreja. Porque se nós estivermos enganados dentro da igreja, que tipo de luz você vai levar para o mundo? Porque você só pode dar aquilo que você tem. Você só pode dar aquilo que você é. E se você estiver cheio de engano, cheio de mentira, se o seu olhar está pervertido da realidade de Deus, se você não consegue enxergar a Cristo, a sua verdade, a sua realidade, que realidade você vai apresentar para esse mundo? Que vida você vai apresentar para esse mundo? Não olhar para o Senhor significa não só que você não está amadurecendo, que você ainda é imaturo, mas significa que te injetaram uma medida de engano tão grande que você não consegue enxergar além do seu próprio eu. Te injetaram uma medida de engano tão grande que você não consegue enxergar além do seu próprio querer, além da sua própria vontade, além do seu próprio prazer. Significa que te injetaram uma medida de engano tão grande que você não consegue ver a realidade de Deus e vive pela realidade desse mundo. E não há nada pior do que uma igreja mundana. Um sistema pervertido perverte. Mas um sistema cheio de vida e luz dá vida e luz. Então eu poderia te perguntar hoje: quem vos seduziu? Quem vos enfeitiçou? Quem os fez achar que vocês foram gerados em Deus? Que você foi eleito em Deus antes mesmo de ser colocado no ventre da sua mãe, como diz a palavra em Efésios?
Quem disse, quem te enganou que Cristo morreu na cruz do Calvário, entregou a sua vida por você, te deu uma nova vida para que você continuasse vivendo a vida da sua maneira? Quem te enganou? Quem te enganou em que você achar que Cristo morreu por você e que você ainda pode viver e fazer a sua vontade? Porque a palavra vai dizer que aquele que com ele morreu, com ele ressuscitou, não mais para viver a própria vida, mas para viver a vida daquele que o ressuscitou. A palavra é clara. Você não ressuscitou para viver agora a sua vida, mas para viver a vida daquele que o ressuscitou. Quem enganou a igreja e continua enganando e pervertendo o evangelho, me pervertendo a verdade, achando que a graça é viver da maneira que você deseja? Você morreu e foi ressuscitado em Cristo para viver a vida de Cristo. E assim como Cristo, ser obediente ao Pai em todas as coisas, ser obediente à vontade do Pai, ser obediente ao querer do Pai, cumprir o propósito do Pai. Não foi te dada uma nova vida para você estragar ela igual você estragou a outra. Foi te dada uma nova vida para você viver essa vida em perfeição, para viver em plenitude, para viver a realidade de Deus, para viver olhando para Ele, contemplando a Ele, cumprindo o seu querer, cumprindo a sua vontade. Temos que olhá-lo, porque olhá-lo ou não olhá-lo vai ditar a vida que você vai ter. Olhar a Ele ou deixar de olhar a Ele vai dizer exatamente a vida que você vai ter. Tem muita gente se enchendo de informação, mas não conhecem a verdade. Há muita gente comendo e comendo de muita informação, achando que são conhecedores. Estudam a Bíblia, comem da Bíblia, fazem cursos, fazem teologia 1, teologia 2, teologia 3, teologia 4, teologia 5, conhecem a letra, mas duvido que conheçam a verdade e a Cristo. Porque se conhecesse verdadeiramente, saberia que quando eu conheço a Bíblia, eu busco a Bíblia para encontrar as Escrituras. E quando eu busco as Escrituras, eu tenho que encontrar a palavra. E a palavra é Cristo. Eu estudo a palavra, eu estudo a Bíblia para encontrar de Gênesis a Apocalipse é Cristo. Se você abre em Gênesis e não vê Cristo, você não conheceu a palavra. Se você abre em Êxodo e não vê Cristo, você não conheceu a palavra. Se você abre em Deuteronômio e não achou Cristo, você não conhece a palavra. Se você abre em Levítico e não achou Cristo, você não conhece a palavra. Se você abre Cantos dos Cânticos e não vê a Cristo, você não conhece a palavra. Se você chega até Malaquias e não vê a Cristo, você não conhece a palavra. Porque a palavra é Cristo e Ele está aqui. Então tem muita gente cheia de conhecimento, mas não conhecem a palavra, não conhecem a verdade. Encobertos por uma nuvem de engano, que estão impedindo eles de ver a luz. Mas eu quero declarar que a luz vai entrar, que a luz vai clarificar todas as coisas, que uma nova medida de luz será estabelecida, aonde o engano será removido, aonde o excesso de informação será removido, porque o que tem que ficar é a vida, o conhecimento que vem de Cristo, a vida que vem de Cristo. Muita gente comendo da árvore do conhecimento se esqueceu que da árvore que você tem que se alimentar se chama árvore da vida. E é com base nisso que nós vamos ceiar hoje. Que se levante uma geração que não perverta o seu olhar, que não desvie o seu olhar de Cristo, que não seja seduzido e enfeitiçado. Uma geração que se levanta e entenda que ela foi chamada não para comer do conhecimento dessa terra, não para comer do conhecimento de homens,
mas para se alimentar de Cristo todos os dias, porque Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a luz. Quanto mais eu como dele, maior a luz, mais a luz aumenta. Quanto mais eu como dele, mais a vida aumenta. Quanto mais eu como dele, mais a graça me é revelada, mais de Cristo me é revelado. Vamos louvar. Se você puder, fique de pé. Como eu disse, a palavra é grande, requer muita disposição para ouvir. E o pastor Bruno falou para eu começar light. Vamos louvar. Deixa Deus falar com você. Que uma medida de luz possa adentrar o seu coração, a sua mente. Desfazer toda a parede do engano.